Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 2, capítulo 11 de 14. A fé para a salvação e os milagres. Vamos dar uma olhada de perto, cuidadosa, em Marcos 16 2.16-18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Estes versículos demonstram que enquanto a graça da salvação continuará a existir, milagres e curas divinas continuarão existindo. Se tais dons fossem destinados apenas aos crentes da era apostólica, a salvação também estaria reservada apenas para as pessoas daquela época. Todavia, todos sabemos que a promessa de Marcos 16, quem crer, será salvo, ainda está em vigor. A advertência de Marcos 16 também é verdadeira hoje, e vigora: quem não crer será condenado. Como podemos, então, dizer que a promessa estes sinais hão de seguir os que crerem foi cancelada? Em que bases podemos provar isso? Sendo a fé a condição para a salvação, se uma parte da promessa bíblica foi cancelada, as demais partes devem ter sido canceladas também. Por outro lado, se uma parte da promessa está em vigor, as demais partes também estão. Jesus usou uma palavra grega para crer, relacionando a salvação, e essa mesma palavra ele a empregou para endossar a cura divina. Quem ouse separar o que Deus juntou? Na frase quem crer será salvo o verbo está no singular. Na frase estes sinais hão de seguir os que crerem, o Senhor usou o verbo no plural. O princípio é o mesmo. Se uma pessoa deseja ser salva, deve comparecer perante Deus e aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. A salvação é um dom para o indivíduo. A cura divina é um dom para o corpo de Cristo, a igreja. Muitas igrejas hoje realmente não entendem a promessa do Senhor a respeito da cura divina, ser os sinais do Espírito. O resultado dessa ignorância e incredulidade é que esse dom que Cristo concedeu à igreja tem sido desprezado e negligenciado. Entretanto, podemos ver na história da igreja que quando ocorrem grandes reavivamentos, com grandes derramamentos do Espírito Santo, os crentes recebem nova força e tornam-se ousados na fé. Põe-se a exercer dons com maravilhosos sinais dentro e fora da igreja. O ministério do Espírito Santo e os dons de falar em línguas e curar jamais abandonaram a igreja. Hoje ainda existem e continuam a edificar a igreja. São dons preciosos vindos de Deus. A única razão por que esses dons não se manifestam mais entre nós é a incredulidade. Enquanto a salvação pela fé não for revogada, estes sinais não serão revogados, porque foram prometidos pelo mesmo Senhor. Se temos o direito de negar tais sinais ou dons, temos então o direito de negar a salvação pela fé. Entretanto, ninguém nega que a salvação pela fé está em pleno vigor hoje, como estava nos dias dos apóstolos. Devemos lutar fervorosamente pela fé integral que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Assim como a graça da salvação mediante a fé é pregada na igreja hoje, assim também os sinais devem ser pregados e recebidos com alegria. A cura divina deve ser pregada de modo que beneficie a fé cristã, derrote o diabo e manifeste o poder, o amor e a graça de Deus. Não devemos cometer o pecado de interpretar a palavra de Deus de acordo com nosso pensamento tendencioso, nossa vontade carnal, o que torna o ministério de Deus nulo. Não devemos negligenciar, por incredulidade ou falta de conhecimento, a graça e os dons que Deus outorgou à igreja. Devemos permitir que Cristo cumpra a sua promessa de que em seu nome seus seguidores expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16 2.16-18. Devemos mostrar a realidade espiritual às pessoas do mundo, embriagadas de materialismo e sensualidade. Como disse Paulo às igrejas de Corinto, a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4-5. Devemos revitalizar a fé dos crentes e ajudar uns aos outros a ganhar novas forças derivadas do Espírito Santo. Um problema comum entre os crentes de nossos dias é a crença em que a graça e o poder para a operação de sinais e de cura divina são dados a pessoas especiais. Todavia, Deus jamais demonstra parcialidade, e estes sinais hão de seguir os que crerem. Marcos 16 e 17. Esta palavra abrange cada crente e todos os crentes. Tais coisas são dadas para a edificação da igreja toda, não apenas para algumas congregações. Quando recebemos a salvação pela fé, a cura divina manifesta-se entre nós, pela fé. Romanos 10 e 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos receber a força da fé mediante o ato de ouvir a palavra. Somos salvos pela fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, se não pregarmos a palavra, de que modo as pessoas hão de salvar-se? Da mesma forma, se não testemunharmos do poder e da graça dos milagres e sinais revelados no Evangelho de Marcos, de que modo as pessoas poderão crer e experimentar tais milagres e sinais? A cura divina não desapareceu ao encerrar-se a era apostólica. A fé pregada nas igrejas na era apostólica veio a tornar-se secularizada.
Consequentemente, a cura divina deixou de ter poder na igreja odierna. Não deveríamos perder tempo apresentando desculpas para tal confusão, mas devemos voltar de imediato à verdade se é o poder do evangelho integral. Devemos testemunhar da verdade de Deus sem compromisso algum com outrem, quem quer que seja, e restaurar o poder que foi revelado de modo tão pleno na Igreja Apostólica. Final do capítulo 11 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yongishu,